Muito bem, boa noite a todos. Mais uma vez, bem-vindos todos. Obrigado por estarem aqui, obrigado pela presença. É um grande prazer hoje, dia 22 de julho, 19 horas, iniciar mais um seminário virtual do curso de Licenciatura em Física do Cefet Rio. E hoje, em particular, nós vamos ter a presença aqui, a apresentação de um dos nossos atuais alunos do curso de licenciatura aqui do campus Petrópolis, o aluno Matheus Silva do Couto, vai falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho dele de iniciação científica que ele vem desenvolvendo desde o ano passado. O título é Método para Análise de Curvas de Caracterização de Células Fotovoltaicas. Falando rapidamente sobre o Matheus ingressou no nosso curso no ano de 2017, curso de licenciatura em Física, e já em 2018 se interessou em começar a iniciação científica, e em 2018, 2019 fez iniciação científica, inclusive eu fui o orientador dele, né, e continuo sendo. Em 2019, essa nova temporada 2019-2020, então ele trabalhou com esse projeto, sobre o qual ele vai falar um pouquinho para a gente agora. Então, Matheus, vou passar a palavra para você, eu vou agradecer de antemão você ter se disposto a dar esse seminário para a gente. Muito obrigado. E, a partir de agora, fica à vontade, a palavra com você. Então, primeiramente, boa noite a todos. Como o Daniel falou, meu nome é Matheus, sou aluno do curso de licenciatura em Física. Espero que estejam todos bem. E hoje eu vim falar sobre o tema do meu projeto de iniciação científica, né? São métodos de análise para análise de curvas de caracterização de células fotovoltaicas. É um nome grande e difícil de entender de primeira, mas ao longo da apresentação nós vamos tentando entender um pouco melhor do que se trata. Deixa eu passar. Nessa apresentação, nós vamos falar do que são as curvas IV, de parâmetros da célula fotovoltaica, um método para obtenção desses parâmetros, a aplicação desse método e o que nós concluímos até agora no nosso projeto. E, antes de mais nada, falar o que são as células fotovoltaicas, né? São dispositivos eletrônicos que absorvem luz e coletam a energia gerada pela luz, os fótons, e convertem em energia para que nós possamos acender uma lâmpada, como mostra nessa imagem, para que nós possamos encher uma bateria, conectar a rede. E o conjunto dessas células forma um módulo fotovoltaico, que é o que nós estamos mais acostumados a ver, né, no telhado das casas, em prédios, indústrias, em vários lugares. E falar sobre o funcionamento dessa célula. Basicamente, ela absorve a luz e absorve os fótons de determinado comprimento de onda, né? E esses fótons, como pacote de energia, eles conseguem ceder energia para o elétron, gerando um par de portadores de carga, que é chamado de par elétron-buraco. E esse par de portadores de carga ele pode ser conduzido no material e coletado pelos condutores na célula, né? Entretanto, quando o elétron recebe essa energia, eventualmente ele pode perdê-la. E isso nós chamamos de recombinação, que é quando o elétron recebe energia e, de alguma forma, ele perde essa energia e volta para o estado inicial dele. E se recombina com o buraco, né? Ele volta para o estado inicial. E outra fonte de perda no dispositivo é a resistência associada ao material, seja o material da célula, o material que ela é feita, ou
ou os condutores na célula. São essas hastes metálicas que ficam na parte de cima e na parte de baixo. E falando um pouco sobre os tipos de recombinação na célula. Como eu falei antes, para você gerar energia na célula, ela precisa receber luz, no caso a radiação, como está demonstrado aqui, e esse elétron ele recebe energia e consegue sair da banda de valência e passar para a banda de condução. E assim, a partir da banda de condução, ele é coletado e pode ser armazenado, pode acender uma lâmpada, pode ser usado de diferentes formas. Mas eventualmente ele perde energia. E essa energia ela não simplesmente deixa de existir. Ela é liberada de alguma forma. E ela pode... e agora eu vou falar um pouco sobre as maneiras que essa energia pode ser liberada. Pode ser liberada como luz, no caso, que nós chamamos de recombinação radiativa, que é quando o elétron ele perde essa energia e ele libera essa energia como forma de radiação, no caso, como forma de luz, e ele emite um fóton quando ele retorna à banda de valência. Ele sai da banda de condução, perde energia e volta para a banda de valência. Ou pode ser de outra maneira, da recombinação do tipo Auger, que é quando o elétron passa energia para um outro elétron na banda de condução, e esse segundo elétron ele é acelerado na banda de condução e ele se move dentro dessa banda, e o elétron que perdeu energia, ele volta para o estado inicial dele. E o terceiro tipo de recombinação presente na célula é quando é chamado de Shockley-Ridge-Hall, ou SRH, que é quando na célula existem algum tipo de defeito que gera níveis intermediários de energia possíveis para a carga. Ou seja, quando o elétron recebe energia para chegar na banda de condução, ele precisa de uma quantidade específica de energia para que ele possa sair da banda de valência e passar para a banda de condução. E para voltar, a mesma coisa. Ele precisa perder uma quantidade de energia. E essa quantidade de energia é chamada de energia de gap. E, entretanto, existem, no material com algum tipo de defeito, pode existir um nível intermediário que facilite o elétron a voltar para a banda de valência, assim facilitando a recombinação do par elétron-buraco. E agora falar sobre o cerne da minha pesquisa, né? Que são as curvas IV e as figuras de mérito, o cerne desse trabalho, né? Dessa parte da pesquisa. Que essas curvas IV são as curvas de tensão e corrente do dispositivo fotovoltaico, e elas são indicativos do funcionamento dele. E elas podem ser analisadas tanto com a célula sob iluminação quanto com ela no escuro. E para cada uma das maneiras que eu meço, que eu analiso elas, eu quero encontrar parâmetros diferentes. Para as células iluminadas, eu procuro parâmetros do funcionamento dela, como, por exemplo, a tensão limite dela, a máxima tensão que ela consegue produzir, a potência, a corrente limite que ela alcança. Enquanto para a célula no escuro, eu busco entender como funciona parâmetros internos, como a resistência associada ao material, a resistência dos contatos elétricos e as fontes de recombinação. E
Outra curva que é interessante para nós analisarmos é a curva de eficiência quântica, que ela é a razão do número de portadores coletados na célula e o número de fótons que incide nela. Ou seja, para um determinado comprimento de onda, é o número de fótons que a célula consegue coletar e gerar energia a partir disso. E se nós imaginarmos que para um determinado comprimento de onda ela absorve todos os fótons e consegue gerar uma quantidade grande de energia com pouca perda, a eficiência quântica dela tende a 100%, né? Tende ao máximo. E essa curva aqui ela ficaria com uma aparência um pouco mais quadrada. Isso é um demonstrativo de quão próximo do ideal ela estaria. E outra coisa que nós podemos analisar nela é para entendermos onde fazer melhorias na célula. Porque, por exemplo, como a célula é feita em camadas, e cada uma dessas camadas ela absorve melhor um comprimento de onda, e nós observando essa célula, por exemplo, nessa região em que abaixo de um comprimento de onda de até 400 nanômetros, a eficiência dela varia de 30% a 60%, nós conseguimos saber onde ela está, a camada responsável por absorver aquele comprimento de onda, e assim propor uma melhoria nela, para que essa eficiência seja mais alta e o dispositivo possa ser melhorado. E como a célula fotovoltaica é um dispositivo eletrônico, nós temos um circuito equivalente que demonstra o funcionamento dele. Ou seja, nós queremos entender como a corrente passa pela célula. E com isso nós temos esse circuito equivalente que demonstra como ela funciona e o caminho que a corrente passa, né? Como esse símbolo aqui demonstra a corrente gerada pela luz na célula, que passa por esse caminho até ela poder ser usada, até a corrente poder ser usada. E, como eu falei antes, existem algumas fontes de perda na célula, que estão sendo representadas por esses diodos e as resistências associadas aqui. E cada uma dessas fontes de perda, elas representam um efeito físico que acontece na célula. Sejam esses diodos, que representam os tipos de recombinação que acontecem na célula, seja a recombinação radiativa, onde ele emite um fóton, seja na recombinação SRH ou na recombinação do tipo Auger. E a resistência associada ao material que a célula é feita, e a resistência associada aos contatos elétricos no dispositivo. E, além disso, além de nós conseguirmos interpretar ela como um circuito, nós também conseguimos interpretá-la de forma matemática, para que nós possamos compreender um pouco melhor o funcionamento. E, então, nessa conta, nessa equação, nós conseguimos interpretar o que acontece nesse dispositivo, nesse circuito, sendo a corrente gerada pela luz, demonstrada aqui, e a corrente que passa em cada um dos diodos, ela é representada por esse termo da equação. Esse representa a corrente que passa no primeiro diodo, esse no segundo diodo, e esse no terceiro diodo. E cada um deles representa um tipo de recombinação. Assim como esse termo representa a resistência em paralelo que tem no nosso circuito.
E é interessante a gente reparar no sinal dessa equação. Como esses dispositivos aqui associados em paralelo, eles estão roubando corrente do nosso dispositivo, eles estão negativos. Então, isso significa que a corrente que passa é positiva, para que nós possamos, já que ele está gerando energia, e essas partes aqui estão roubando corrente do dispositivo. E outra coisa interessante de nós observarmos aqui é quando nós tentamos analisar as células no escuro, que logo a corrente gerada pela luz vai a zero, então nós não temos corrente gerada pela luz, e para que nós consigamos medir o funcionamento dela, é aplicada uma diferença de potencial nos terminais do dispositivo, uma tensão, para que nós consigamos ter uma resposta do dispositivo, a tensão aplicada, e para nós sabermos como está funcionando. E o dispositivo, ele, dessa maneira, no escuro, ele já não funciona mais como um gerador, mas um consumidor de energia. Então, os sinais que aqui antes eram negativos, eles passam a ser positivos, que ele está trabalhando como consumidor, e o sentido da corrente já é outro ali no dispositivo. Agora, falar sobre os parâmetros dessa equação. São para que não se passe como simplesmente letras ao acaso, né? Acho que nós consigamos entender o que estamos fazendo nessa equação. Primeiro, essa primeira parte é a corrente de saturação em cada diodo. Ela representa a corrente limite que um daqueles diodos suportaria. Nós temos a carga do elétron, a tensão aplicada, a corrente líquida no dispositivo, que é a corrente que passa ali na hora, a resistência em série, esse K, ele é a constante de Boltzmann, e T é a temperatura absoluta em Kelvin. E esse N, esse Nn, né, no caso seria o N1, N2 ou N3, que representam o tipo de recombinação que acontece naquele diodo, né? O tipo de recombinação que está sendo representada naquele diodo. E agora falar um pouco sobre o meu trabalho, o projeto que nós estamos fazendo. O objetivo do projeto é que possamos analisar algumas células que foram fabricadas no laboratório da PUC, e para que nós possamos ver qual delas é mais eficiente, porque elas são de diferentes tamanhos, têm diferentes... a disposição dos contatos nelas são diferentes, e ver qual delas qual delas é a melhor, né? Tem melhor desempenho, tem o dispositivo melhor. Porque quando nós vemos uma célula fotovoltaica, nós reparamos que ela tem alguns frisos na parte superior dela, e a parte de baixo ela é toda branca. Esses frisos e essa parte de baixo, elas são os contatos elétricos da célula, que são os responsáveis por coletar a carga gerada nela e conduzir ela até uma bateria, até a rede, para que nós possamos usar. Só que quando nós colocamos os contatos elétricos na parte de cima da célula, esses contatos elétricos, eles estão, como eu posso dizer, eles impedem a passagem de luz em cima deles, porque eles não absorvem a luz que incide na célula. Então, a área que os contatos estão ocupando é uma área em que a célula não está absorvendo luz. E por isso é interessante que nós pensemos
qual é a melhor maneira de dispor os contatos elétricos na parte superior da célula, e para saber também a quantidade necessária de contatos para poder conduzir a carga na célula e também relacionar tudo isso com o tamanho dela, né? Para que ela tenha uma boa eficiência. E agora falar sobre... Bem spoiler agora do resto da apresentação. Mas então, falar sobre os parâmetros da célula, né, que nós encontramos. Quando nós, como eu falei lá no começo, numa célula iluminada, quando nós analisamos ela, queremos encontrar os parâmetros do seu funcionamento, que são a tensão limite e a corrente limite, representados aqui pelo VOC e o ISC, que no gráfico são... que o ISC é a corrente de curto-circuito, que é a corrente máxima que o dispositivo consegue gerar. E o VOC é a tensão de circuito aberto, que é a tensão máxima que o dispositivo consegue gerar. E eles estão representados no gráfico por essas bolinhas. Azul, o ISC, a corrente máxima, e em preto, o VOC, a tensão máxima. E o interessante de você pensar outra coisa que nós temos que levar em consideração nesses pontos, é que o ISC, nós encontramos ele para quando a tensão é zero. E nós encontramos o VOC para quando a corrente é zero. E eles são alguns indicativos do funcionamento da célula. Nós temos também o fill factor, que é o fator de preenchimento, né? Ou o FF, que é um parâmetro que, em conjunto com o ISC e o VOC, determinam a potência máxima da célula. E ele também é um indicativo do quanto a célula se aproxima do ideal. Porque se nós imaginarmos uma célula ideal, perfeita, sem fonte de perda, com eficiência máxima, a cara dela seria esse quadrado externo em vermelho, e não a curva em verde, que é o que ela realmente é. E o fill factor, esse quadrado delimitado pelo ponto de máxima potência na curva IV, e ele representa o quanto esse quadrado ocupa do quadrado de fora, que representa o quanto a célula se aproxima do ideal. E agora falar sobre a potência da célula, como nós falamos da potência máxima do dispositivo. Para cada ponto de tensão e corrente que nós encontramos na célula, nós temos um valor de potência associado a ele. E para encontrar ele, fizemos de uma maneira simples. Nós traçamos um gráfico de potência pela tensão, e o ponto de máxima potência seria o topo desse gráfico, né? E ele teria tanto um ponto de tensão quanto um ponto de corrente associados a ele. São os pontos de máxima potência e a tensão de máxima potência e a corrente de máxima potência. Que é esse ponto aqui no gráfico. E agora fala sobre a eficiência, que é o parâmetro mais comum para ser usado na comparação das células. E para que as células possam ser comparadas de uma maneira, da melhor maneira possível, as medidas para a eficiência dela devem ser padronizadas, e as condições das medidas, né? Ou seja, nós temos condições muito específicas para que as medidas da eficiência da célula possam ser utilizadas para você
comparar células que foram fabricadas em diferentes lugares e possa, assim, escolher uma melhor, pensar em melhorias para ela. Né? E as medidas elas têm tanto uma temperatura específica para que as medidas sejam tomadas, quanto uma potência solar, né? A radiação incidente nela também é padronizada. E para as células que nós estamos testando, nós usamos a medida AM 1.5G, que ela representa a potência solar no telhado. E o gráfico dessa potência está sendo representado nessa imagem, que é o comprimento, a radiância espectral pelo comprimento de onda. E, como eu falei antes, o fill factor, em conjunto com o ISC e o VOC, representam a potência máxima incidente na célula, a potência máxima da célula. E a eficiência é dada pelo produto, pela divisão da eficiência da potência máxima pela potência solar incidente, que é o que nós representamos nessa equação. E analisando uma dessas células que foram produzidas lá na PUC, nós encontramos esses valores e traçamos o gráfico de tensão pela densidade de corrente do dispositivo. E agora falar sobre obtenção dos parâmetros da célula no escuro. Para cada um dos parâmetros da célula, nós conseguimos encontrar em uma determinada região da curva IV, que a célula nos proporciona quando nós tomamos as medidas dela. E como nós queremos encontrar cada um deles, nós precisaremos analisar essa curva de maneira específica para cada uma dessas regiões. E nós encontramos um artigo que faz que tem um método, proporciona um método para que nós encontremos esses valores. E esse método consiste em usar a equação geral da curva IV, a equação geral da célula fotovoltaica, e levando em consideração somente dois tipos de recombinação radiativa e uma recombinação não radiativa, e a resistência em paralelo, assim como a resistência em série também. E para encontrar cada um dos valores, essa equação ela foi dividida em partes, para que nós possamos trabalhar com ela de uma maneira melhor. Na primeira parte, nós vamos usar essa primeira exponencial, depois nós vamos usar as duas exponenciais e, por último, ela completa. Então, para encontrar a resistência em série do dispositivo, a corrente de saturação e o termo alfa, né, que é determinado pelas constantes na nossa equação e pelo fator de idealidade, que é muito importante, nós separamos a primeira exponencial, a primeira parte da equação, aplicamos o log natural dos dois lados para que ela ficasse como uma equação da reta. E assim conseguíssemos extrair o coeficiente linear e o coeficiente angular da reta, com o método dos mínimos quadrados. Mas para que nós encontrássemos a resistência em série, nós precisamos avaliar ela em pontos de tensão e corrente e chegar nessa equação. Para isso, nós definimos o x como V menos V0 e menos I0, e o y como o log de I
dividido por I0 dividido por I menos I0. E dessa forma nós definimos outra equação da reta e assim encontramos tanto o valor de alfa, que nós já poderíamos ter obtido antes, quanto o valor da resistência em série. E com isso nós conseguimos traçar um gráfico que aproximasse melhor a região superior dessa curva, como vocês conseguem ver na imagem. Para cada um daqueles termos que nós buscamos encontrar, a curva, a nossa equação, ela ajusta uma parte específica da curva. E esses termos aqui, o I1, a resistência em série e o fator de idealidade, eles ajustam a parte superior da curva, como nós conseguimos ver nessa equação aqui. Nós chegamos a esse primeiro resultado, mas nós queremos encontrar todos os valores. E para isso, nós continuamos a aplicação do método, mas nós vamos repetir o processo que fizemos para encontrar esses valores, mas vamos repetir esse processo para os valores da segunda exponencial, mas levando em consideração os valores que nós já encontramos. E para facilitar, também nós chamamos V menos IRS de VC, que é uma variável, e pegamos tudo que nós já tínhamos encontrado, o alfa, a resistência em série e o I1, e colocamos dentro de uma outra variável, para que nós pudéssemos subtrair da corrente total do dispositivo, a corrente líquida, e nós chamamos essa subtração aqui de I'. Então, dessa forma, nós temos que o I' é igual a corrente de saturação, que multiplica a exponencial do alfa2 VC. E da mesma maneira, nós aplicamos o log natural dos dois lados para encontrar o coeficiente angular e o coeficiente linear dessa equação da reta. E agora, já com os 5 valores da nossa equação e usando as duas exponenciais que nós temos, nós conseguimos traçar uma outra curva que também se ajusta à curva IV da célula fotovoltaica, que é assim, azul. São os valores que nós obtemos testando a célula. E por último, nós queremos também ajustar a parte inferior dessa curva, que é a parte ajustada pela resistência em paralelo. E para isso, nós usamos essa equação aqui, que é a inversa da derivada da corrente em relação à tensão, para tensão tendendo a zero, menos o alfa1 e 1, menos alfa2 e 2, e nós encontramos um valor da resistência em paralelo. E já com aquela equação completa, todos os valores que nós já tínhamos encontrado, nós conseguimos traçar um gráfico que se ajustasse bem aos valores que a curva de tensão e corrente da célula. E com isso nós conseguimos analisar um pouco melhor como é o funcionamento, quais são os parâmetros internos dessa célula, a resistência, os fatores de idealidade que estão relacionados com os tipos de recombinação que estão acontecendo ali na célula e tudo mais. E para aplicar esse método, nós usamos a linguagem MATLAB. Nós fizemos um código, um programa que executasse todas essas equações e na mesma sequência em que elas foram apresentadas aqui.
E esse código, ele resolve todas essas equações e nos mostra o resultado que nós obtivemos, além dos resultados numéricos, mas também a imagem da curva, que é formada pelos valores que nós encontramos. E nós tivemos que atentar para as regiões de cada parâmetro. No artigo que nós consultamos, ele sugere que para encontrarmos os valores de I2 e de alfa2 do nosso dispositivo, nós usemos a região mais reta dessa curva aqui. No caso dessa aqui em específico, essa região do meio. E isso observando isso, nós percebemos que o ajuste fica bem melhor do que quando usamos todos os pontos da curva, desde o primeiro ponto aqui embaixo até o último lá em cima. O ajuste ficava melhor. E pensando nisso, tive a ideia de separar a curva em regiões para ver como ficaria o ajuste, né? Para ver se ficaria melhor o ajuste. Então, para resistência em série, nós encontraríamos uma região perto da região em que ele é definido para encontrar os valores, o valor referente a ele. E da mesma forma com a corrente de saturação e com a resistência em paralelo. E nós usamos o método de Newton-Raphson para definir os ajustes em cada região, para encontrar a corrente que passa no dispositivo, né? Porque o método de Newton ele é um método que estima as raízes de uma função. Nós queríamos estimar a corrente que passa no dispositivo, para que fosse o mais próximo da célula, dos valores que a célula nos proporciona. E o que nós concluímos até agora no nosso projeto, né? Nós conseguimos encontrar valores próximos dos valores esperados, mas ainda precisamos fazer alguns ajustes no nosso código para que ele possa fazer algumas correções nos nossos cálculos e melhorar os nossos resultados. Por exemplo, se nós observarmos essa célula em azul, que é a NR388, nós vemos que ela se ajusta muito bem em algumas regiões, mas ela tem alguma distanciação dos resultados, né? Que são algumas que é um erro nos nossos cálculos, né? E o ideal seria que a curva se ajustasse perfeitamente em cima da curva ideal. E para isso, nós estamos tentando melhorar os cálculos que nós fazemos nesse programa para que ele faça esses pequenos ajustes e possa melhorar o nosso resultado. Outra coisa que nós precisamos encontrar é um padrão para as regiões de ajuste. Como vocês podem observar nessa célula aqui em amarelo, que é a NR327, ela se ajusta bem na região do meio, mas nas outras regiões o resultado dela ficou um pouco distante do esperado. Desculpa. E por isso nós precisamos encontrar qual é a região que melhor ajusta cada uma delas, encontrar um padrão nelas, tanto para automatizar o nosso programa que nós estamos desenvolvendo, quanto para termos um ajuste melhor dos nossos resultados. E, por último, nós queremos fixar os valores do fator de idealidade, porque o fator de idealidade
eles são números fixos, que representam processos físicos do nosso dispositivo, que são as fontes de recombinação dele. Então, o fator de idealidade 1, ele é 1. O fator de idealidade 2, ele é 2. E o artigo ele sugere que nós deixemos esses valores livres, mas não é o ideal, né? O ideal seria que os valores do fator de idealidade fossem fixos. E um dos nossos objetivos agora é fixar os valores de idealidade, o fator 1 em 1 e o fator 2 em 2, e tentar fazer os melhores ajustes possíveis nos nossos resultados. E é isso. Essas aqui foram minhas fontes de pesquisa. O artigo que eu citei agora, para encontrar os parâmetros da curva. O PV Education, que é um site incrível, me ajudou bastante na pesquisa e tem me ajudado bastante na iniciação científica. E o Manual de Engenharia de Sistemas Fotovoltaicos, que me ajudou bastante também. E é isso, e obrigado. Muito obrigado pelas felicitações. Vamos ver aqui. Temos os e-mails do pessoal que... tem uma pergunta da Beatriz. A célula medida é de que material? E você fez as medidas de IV? Então, essas células medidas, elas foram fabricadas lá na PUC e elas são de GES, se não me engano, né, Daniel? De arseneto de galho. E eu já recebi todas as medições dela, os valores de tensão e corrente, e nós pegamos somente algumas para analisar, para primeiro treinar o nosso programa, né? Nós queremos fazer com que ele seja o melhor possível para que possamos analisar todas antes disso. Tá. Pedro Pereira tem outra pergunta aqui. Olha, tenho uma dúvida. Qual a composição dessas amostras? Pedro, eu não entendi sua pergunta. Você quer habilitar o microfone para tentar me explicar? Sim, são de arseneto de galho, GES. Semicondutor. Isso. Depois do Pedro, temos mais e-mails. Felicitações. Obrigado. Beatriz falando da voz. Daniel. Jéssica, Valéria colocaram os e-mails. E foi isso. São essas. Mais alguém tem alguma pergunta? Algum comentário para fazer? Alô, teste o som. Tá ruim. Alô, teste o som. Está digitando. Bom, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu não agradeci no começo, mas estou agradecendo agora. Alô. Bom, eu vou tentar fechar assim, se não for uma dúvidas. Jéssica escreveu terapia, a Valéria, enfim. Tá. Tem... tá. Beatriz fez outra pergunta. Você pretende usar algoritmo genérico para os programas futuramente? Então, eu ainda não estudei sobre esses algoritmos genéticos, né? O que nós estamos aplicando, nós nos baseamos no artigo
porque ele foi feito para o artigo, ele busca encontrar esses parâmetros. E nós estamos aplicando todos os cálculos que o artigo sugere para compor o nosso programa e encontrar os melhores resultados. E nós estamos tentando fazer alguns ajustes finos, por exemplo, com o método de Newton, né? Método de Newton-Raphson, que nesse programa nós estamos tentando diminuir o erro da aproximação, né? Fazer com que a distância do valor ideal seja o menor possível. E algumas outras funções que o MATLAB nos dá para que nós possamos melhorar os nossos resultados, os resultados das células. Né? Eu não sei se eu te respondi, Beatriz. É uma ótima ideia, né, usar algoritmos genéticos. Né? Eu ainda não estudei sobre, mas eu já ouvi falar um pouco. E é uma possibilidade que nós podemos abordar futuramente na versão 2.0 ou na versão final desse programa também. Se você quiser conectar o microfone para complementar a pergunta. Está digitando lá enquanto isso. Tá bem. Muito obrigado pela pergunta, Beatriz. Tem mais alguma pergunta aqui que eu não respondi? Vinícius Santos mandou um e-mail dele. Acho que foram todas que eu vi. No laboratório fazer as medidas aqui. É claro, sempre que tiver oportunidade eu estou indo lá para a gente trabalhar um pouco nisso. A Beatriz falou para quando acabar a pandemia nós irmos no laboratório para tomar as medidas. Como de costume, no final do seminário, nós divulgamos da semana seguinte e que será, na semana que vem, será o seminário da professora Flávia Lemos e da Virna Giacomo, que é uma aluna do Cefet também, do curso de Física. E elas vão falar, será um papo inclusivo, os diferentes sujeitos educacionais no cenário da pandemia. Parece ser um tema bem interessante e já fica desde já o convite para que todos possam participar dele também. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário?